Olá, tudo bem? Eu sou o Dodô e está começando mais um episódio do podcast Garras no Meu Sofrer. Podcast onde irei conversar sobre o melhor time do mundo, o Clube Atlético Mineiro. Toda semana tem episódio novo, se acompanha nesse projeto, deixe seu comentário sobre esse episódio. Hoje vamos falar de mais uma derrota do Atlético por 2-0 contra o Cruzeiro na Arena MRV. Mais um vexame dentro de casa numa decisão, mais um jogo de decisão que o Hulk não joga nada. Será que o Hulk jogou bem em algum jogo de decisão? Eu só lembro do gol contra o Vasco, porque jogar bem mesmo ele nunca jogou em um jogo de decisão. Decisão importante, né? Campeonato Mineiro ele consegue jogar. Eu tô fazendo esse comentário sobre o Hulk devido ao título do episódio. O Atlético precisa superar Hulk, Arana e Cuca, jogadores e técnicos de sucesso no passado, que são completos lixos no dia de hoje. São ex-jogadores de atividade e um ex-técnico de atividade. O Atlético está completamente perdido na temporada. A pausa para o Mundial foi, assim, um absurdo. A gente tá vendo o pior futebol possível, sempre. No jogo passado contra o São Paulo, eu não gravei um podcast porque eu não pude assistir o jogo, então achei que não faria sentido eu gravar um podcast sobre o jogo. Eu sabia que seria derrota, então não estaria perdendo muita coisa, porque a gente tá vendo o futuro repetir o passado. Eu tô falando isso há alguns episódios e isso é claro pra mim, assim como a água. Porque tinha algo que acontecia com o Atlético ano passado, enquanto o Atlético avançava na Libertadores, na Copa do Brasil, que me incomodava muito. Porque antes das finais da Copa do Brasil e da Libertadores, o Atlético fez uma sequência de jogos do Campeonato Brasileiro e o Atlético jogou mal todos, mas jogou muito mal todos os jogos. Perdeu pro último colocado, perdeu pra times que estavam ali no Z4, foi por isso que o Atlético na última rodada precisava vencer pra não ser rebaixado. E uma coisa me incomodava muito, que é a chavinha do jogar bem não liga assim. Se você tá jogando mal em sequência por várias e várias partidas, é muito irreal pensar que o seu time vai jogar bem do nada só porque é um jogo decisivo. E foi isso que aconteceu ano passado. O Atlético jogou mal o Campeonato Brasileiro inteiro e aí chegou nas finais da Copa do Brasil e Libertadores e não jogou nada. Foi um time completamente apático, porque a confiança do time tinha evaporado, porque o time jogava tão mal as partidas do Brasileiro e derrota atrás de derrota, e isso entra na mente dos jogadores. O esporte é algo muito psicológico também. Não tem como você ligar a chavinha do jogar bem se você tá jogando mal por semanas e semanas. E o Atlético, depois que voltou do Mundial, jogou bem 2 partidas contra o Flamengo, que foram as partidas da Copa do Brasil. O resto, o Atlético não jogou nada. Depois da volta do Mundial, o Atlético não jogou absolutamente nada. E não tem como ligar a chavinha para jogar bem. Então o cenário era muito difícil contra o Cruzeiro e se provou. O Atlético perdeu o jogo contra o Cruzeiro por 2-0, podia ter perdido por 3, 4, 5. O Cruzeiro poderia ter ganhado esse jogo com muito mais facilidade, porque o Atlético está completamente perdido em sua ideia. A gente podia analisar a partida, eu vou até analisar rapidinho aqui. O Atlético começou mais ou menos bem o primeiro tempo, porque para mim não foi uma partida boa não, o primeiro tempo. O primeiro tempo foi um jogo de ataque contra ataque. O Atlético teve algumas chances, mas deu muitas chances pro Cruzeiro também. O posicionamento do Alexandre nesse jogo foi ridículo para mim. Ele tava como se fosse a posição de Igor Gomes, ele tava ali como um meio ofensivo, ele tava deixando um buraco no meio campo, e esse buraco foi ocupado por Fabrício Bruno ter espaço para avançar o meio campo inteiro e acertar um chute milagroso aos 5 minutos do segundo tempo. Mas até chegar lá, o primeiro tempo foi um jogo pau a pau. Parecia que o Atlético tinha chances. Só que nesse primeiro tempo já tinha 2 coisas que estavam muito mal. Que é o Hulk. O Hulk foi o pior em campo. O Hulk foi um lixo completo. O Hulk não joga nada há tempos. Em jogo decisivo ele desaparece. É o pipoca verde. Ele desaparece em jogo importante. Sempre desapareceu. Então se você esperava que o Hulk fosse fazer alguma coisa em jogo importante, você estava muito equivocado. E o Arana também. Outro jogador lixo completo também, que não faz nada há anos. E veio o segundo tempo, o Atlético não tirou nenhum desses 2 jogadores. O Atlético fez 5 substituições e não tirou esses 2 ex-jogadores em atividade, que não fazem nada há tempos. O Hulk não joga nada há tempos. O Hulk tem gols de falta, gol olímpico em jogos que o Atlético perdeu, porque em jogo decisivo ele desaparece, sempre desapareceu. E o gol do Cruzeiro aos 5 minutos do segundo tempo desmoronou o time completamente. Um time que não joga bem há meses não tem pra onde ir quando as coisas dão errado. Eles não têm ideia do que fazer para dar certo, porque não dá certo nunca. Então se as coisas desandam muito. Foi igual o ano passado, porque o time não sabe o que tem que fazer para dar certo. E o Cruzeiro tem um técnico de verdade esse ano.
porque em alguns anos isso aconteceu, mas o Cruzeiro tinha um técnico muito ruim, tipo o Mano Menezes, que é um técnico que faz um gol e recua, e nem precisou fazer isso, porque o segundo gol do Cruzeiro também saiu ali perto dos 20 minutos, um gol de escanteio e uma falha do Júnior Alonso, que é outro jogador que não tá no título do episódio, mas também que faz parte do meu pensamento e principal ideia do episódio de hoje, que é o Atlético precisa superar a gratidão eterna. Júnior Alonso, Cuca, Arana e Hulk foram os piores em campo hoje, o técnico também foi muito mal. São ex-jogadores em atividade, o Atlético precisa superar jogadores que fizeram sucesso. Eu vejo gente na internet pedindo o Nathan Silva de volta. Eu concordo que o Nathan Silva foi injustiçado, ele é bem melhor que o Júnior Alonso, mas não volta não, gente, tem que superar jogador que deu certo, tem que superar. O Hulk tem que aposentar, tem que sair do Atlético, ele não serve pra nada mais, ele não joga mais bola, ele não fez nada. Ele não faz nada há tempos, ele não joga nada, ele tropeça na bola toda hora. O Arana também não joga nada há anos. O Júnior Alonso não joga nada há anos. E são titulares cativos do time. O Atlético precisa superar a gratidão eterna. Jogadores de sucesso não podem ser titulares por anos sem jogar nada, igual Hulk, Arana e Júnior Alonso. Sobre o jogo de hoje, o Atlético desmoronou depois do primeiro tempo e não teve a menor chance de fazer um gol depois disso. A chance do Atlético fazer um gol depois disso era nula. O Atlético não jogou nada e não vai fazer gol no jogo de volta. O Atlético está eliminado já. Mas não tem nada positivo em ser eliminado da Copa do Brasil pelo Cruzeiro. Mais uma humilhação, mais uma derrota na Arena MRV. Essa arena de merda que não serve pra nada também. Mas o Atlético tá lutando contra o rebaixamento. Isso é muito importante. Ser eliminado pelo Cruzeiro depois de um vexame na Arena MRV, mais um, né? Essa Arena MRV dos vexames. A Arena MRV mais Hulk em decisão é vexame na certa. Isso é muito ruim, mas é pior o Campeonato Brasileiro, que o Atlético tá lutando para não cair. O Cuca faz um trabalho horrível e o time não joga nada há meses. E tem o Hulk titular cativo que não joga nada, o Arana que não joga nada, o Júnior Alonso que não joga nada. O Atlético precisa se livrar disso, mas eu sei que é impossível. A torcida do Atlético é uma torcida carente, que paga pau pro Arana. O Arana, gente, esse bosta não jogou nada há anos. Esse cara foi o principal responsável para o Atlético ter perdido a Libertadores. E o segundo maior responsável, o Júnior Alonso, os dois são titulares, os dois são cativos no time. Então, o Atlético deu adeus à Copa do Brasil hoje. Isso já acabou, página na virada. A gente tem que pensar no futuro. A gente tem que pensar em fazer os 45 pontos para não ser rebaixado. Tem que focar na Sul-Americana total agora. E, no fim do ano, tchau Arana, tchau Júnior Alonso, tchau Cuca e tchau Hulk. Chega de gratidão eterna. Isso é o principal que o atleticano tem que tirar da partida de hoje. Chega de gratidão eterna. Tchau Hulk, tchau Arana, tchau Cuca, tchau Júnior Alonso. Chega de gratidão eterna. Eu fico por aqui. God bless e good night.